Se você tem dificuldade para emagrecer, tem diabetes tipo 2, pré-diabetes, esteatose hepática, problema cardiovascular, muito provavelmente você tem inflamação no seu corpo. E nesse vídeo eu gostaria de te mostrar os principais gatilhos de inflamação, para que você entenda melhor o que é um processo crônico inflamatório e exatamente quais são as ações do seu dia que estão mais impactando nessa inflamação, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir apenas que você se inscrevesse nesse canal se você ainda não for inscrito para receber as atualizações, os novos vídeos que eu estou produzindo. Também como curtir esse vídeo para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que outras pessoas também podem se beneficiar dessa mesma informação. Primeira coisa, o que é de fato inflamação? Basicamente é a resposta ao estímulo negativo que o corpo acaba recebendo, devido a vários motivos que a gente vai destrinchar aqui, mas basicamente é uma resposta. O corpo está recebendo estímulos negativos que ele não consegue lidar com aquilo, liga um sinal de alerta e acaba então liberando toxinas, né? Inflamação. E ao contrário do que muita gente pensa, você não sente dor em inflamação. É um processo que acaba acontecendo de forma invisível. Então ele está acontecendo, ele pode estar acontecendo agora no seu corpo e você não está sentindo nenhuma dor, nada. Mas lá na frente esse excesso de inflamação acaba respingando na sua glicemia, acaba respingando na resistência insulínica, na dificuldade de emagrecer, no descobrimento ou no início de novas doenças metabólicas. Um corpo para desenvolver, um corpo doente, né, com repleto de doenças, ele precisa ter a presença da inflamação, dessa instabilidade no organismo. Justamente por isso que eu e a nutricionista Mariana desenvolvemos o programa Mentoria Desinflame-se, onde em 30 dias iremos ter 4 encontros ao vivo para falar só sobre desinflamação. Com qual objetivo, Klaus? De melhora glicêmica, de melhora de resistência insulínica, de emagrecimento, de redução de esteatose hepática. E o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, ok? 12 parcelas de R$ 39,00 ou R$ 397 à vista. No final de cada aula você vai poder falar comigo ao vivo, com a nutricionista ao vivo e sanar todas as suas dúvidas em relação à saúde. Não somente em relação à aula proposta, como por exemplo inflamação, mas sim sobre o seu diabetes, sobre o que está acontecendo de errado na sua alimentação, enfim, qualquer dúvida que você tenha, você vai ter acesso direto a mim e a Nutri, além de interação em um grupo fechado de WhatsApp com outras pessoas que estão participando, para a gente poder criar aquele senso de comunidade, onde um ajuda o outro, um compartilha experiências com o outro, por exemplo. Então, é um grupo para praticar. A gente já fez alguns grupos ano passado, de emagrecimento e de imunidade, também para diabéticos. E essa é a primeira turma com um enfoque total em desinflamar o seu organismo. Não tem como você cobrar do seu organismo que melhore os exames se você está inflamado. Quando você está inflamado, você tem uma dificuldade absurda de absorver nutrientes, você tem uma dificuldade absurda de colocar glicose para dentro da célula, você tem uma dificuldade absurda de emagrecer, de perder gordura. Então, você já começa o dia com gol contra, né, com saldo negativo. Então, é muito mais difícil o processo, tá? Bom, isso a gente vai deixar para outro momento, mas caso você queira já se inscrever, o link está aqui no vídeo do YouTube. Bom, vamos seguir agora então para quais são os principais gatilhos de inflamação. Primeiramente temos que falar de alimentação, obviamente, né? A gente não tem como desconsiderar esse fato, que é o que mais influencia na própria inflamação. Então, alimentos extremamente processados, como embutidos, óleos vegetais de péssima qualidade, óleos inflamatórios, como óleo de soja, como óleo de girassol, como óleo de algodão, são óleos extremamente instáveis e que oxidam o organismo. Inclusive, é um dos maiores responsáveis por doenças cardiovasculares, esses óleos de cozinha de péssima qualidade. Que mais? Açúcar refinado, obviamente, farinha branca, farinha de trigo, alimentos que vão aumentar a glicose, vão dar um shot de insulina no seu pâncreas, vão criar um cenário perfeito para justamente a instauração de uma doença inflamatória. Excesso de laticínios, queijos ultraprocessados, como queijo brie, camembert, aquele queijo que você consegue ver que é um queijo artificial com requeijão dentro, cheddar, ou se não carnes de baixa qualidade, como salsichas, né, salame, como eu mencionei no caso de embutidos. Todos esses alimentos já são, por natureza, inflamatórios. Então, quando você está consumindo esse tipo de alimentação, você está jogando lixo para dentro. Basicamente é isso. Você está adoecendo o seu corpo.
E não estou falando só de diabetes aqui, estou falando do seu organismo como um todo. Quando a sua glicemia está alta, você aumenta a produção de citoquinas inflamatórias. Que basicamente, qual o reflexo disso, Klaus? Quando minha glicemia deu 300, deu 400. Você gerou uma certa inflamação que acaba respingando principalmente nos seus órgãos. E aqui eu cito a parte cognitiva, eu cito aqui o fígado, eu cito aqui os rins, o coração. É como se todo o seu corpo tivesse que se desdobrar devido a esse excesso de açúcar, porque o açúcar em excesso é sim tóxico, é um veneno. Por isso que aquela glicemia alta vai muito além do 200, do 300, do 400. O reflexo disso no médio e longo prazo é catastrófico. Aí você vai lá e tenta cobrar do seu pâncreas alguma coisa. O pâncreas parou de produzir insulina. Por quê? Porque ele está todo desregulado. Você dá picos e picos e picos e picos de glicose o dia inteiro. A glicemia morta é 300, depois ela vai para 150, aí ela sobe para 200 de novo, aí ela desce mais um pouquinho para 130, aí ela foi para 300. Você fica o dia inteiro surrando o seu pâncreas. Ele desregula, você tem imprecisão na liberação de insulina, que pode gerar hipoglicemia reativa, uma hiperinsulinemia, uma produção exagerada de insulina, resistência insulínica. Então você está o tempo todo prejudicando o seu pâncreas, até que um dia ele para. E aí o que você tem que fazer? Tomar insulina. Né? Mas tudo começou com um processo inflamatório lá atrás, onde o primeiro passo foi justamente a alimentação de péssima qualidade. E aí você deixou para lá, não, eu como que é gostoso, é um pãozinho francês com margarina, com queijo, presunto e também depois uma fatia de bolo. Você viveu décadas, não estou falando de anos, desde criança aceitando rios e rios de açúcares, rios e rios de processos inflamatórios. E quando a pessoa chega no seu momento da vida mais instável, onde ela mais precisa de saúde, a partir dos 50, 60 anos, onde ela mais precisa da colaboração dos órgãos dela com os órgãos já danificados, com o processo inflamatório irradiando para outras vertentes, criando outras doenças metabólicas, como eu falei, colesterol alto, hipertensão, esteatose hepática, falência renal, problemas cardiovasculares, demência, e aí a coisa vai se complicando. Então, assim, o meu papo aqui para você é bem direto. Entenda de uma vez que glicose alta e insulina alta está diretamente, agora, nesse momento, encurtando a sua expectativa de vida. Sim. Sim. E eu prefiro te avisar isso agora do que ver você cego depois, do que ver você saindo da hemodiálise depois, do que ver você frustrado porque não tem resultados e porque sua vida, sua saúde é inexistente por causa que você não criou o senso de urgência de cuidar da sua glicemia hoje. Então, muito do programa Desinflame-se é sobre isso, é sobre desinflamar o seu corpo, limpar o terreno para você poder, enfim, controlar a sua glicemia, tá? Eu vou fazer uma alimentação anti-inflamatória extraordinária para você. Vamos seguir aqui com mais informações sobre inflamação, gatilhos de inflamação. Já falamos aqui da alimentação, falamos da propriamente dita diabetes, do descontrole glicêmico, do excesso de glicose. O próximo é justamente a obesidade, o aumento de gordura no tecido adiposo. Quando você tem excesso de gordura, principalmente na região abdominal, você libera mais toxinas, mais inflamação no seu organismo, como por exemplo o TNF-alfa e a interleucina 6. São conteúdos técnicos, eu não quero que você decore, é só a título de informação. Mas o fato é, ter aquela pochetinha aqui, gordura abdominal, é um processo que já se configura como processo inflamatório. Sim. Próximo gatilho, uma disbiose, né, um desequilíbrio no seu intestino, e isso pode interferir em uma série de fatores na sua qualidade de vida, na sua saúde. Você vai piorar, por exemplo, o sistema imunológico. E no intestino, a gente já viu cada vez mais que é o berço de novas doenças inflamatórias. Então, a inflamação intestinal é um processo bem delicado. Outros dois fatores, estresse oxidativo. Você, quando está mais estressado, você dificulta a absorção de nutrientes. Você tem um cenário mais propenso para justamente desenvolver uma resistência insulínica pela elevação do cortisol, que atrapalha a sua glicose também. Ou se não, você está com um sono de péssima qualidade, você não consegue dormir, dorme 4 horas por dia, dorme 5, vive acordando durante a noite, você não consegue de fato descansar. E quando você não consegue descansar, você fica estressado. Então uma coisa leva a outra. Então são processos que também geram inflamação crônica no seu organismo. Próximo também é o sedentarismo, ou falta de exercício. Só de você não se mexer, não se movimentar, você tem uma ambiência
mais favorável a desenvolvimento de resistência insulínica. Você piora a sua circulação sanguínea também. Ou se não, toxinas invisíveis que você não está enxergando, como por exemplo o plástico, como por exemplo os metais pesados, como por exemplo os poluentes do ar. Você que mora em São Paulo, os poluentes do ar. Ou se não, até mesmo os agrotóxicos. Você que vai e compra o moranguinho do semáforo, aqueles caras vendendo as bandejinhas. Esses dias eu vi, eu achei um absurdo. O cara vendendo ali 4 bandejinhas de morangos a R$15. Cada bandeja como se fosse aí, sei lá, R$3, R$4, com vários morangos. Você acha que aquele morango é um morango de qualidade? Ou ele é um morango extremamente feito em laboratório, cheio de veneno dentro, entende? Então, até mesmo na alimentação, a gente opta por vezes em alimentos mais baratos. Olha aqui, essa maçã tá mais barata que essa, né? Essa melancia tá... E aí você faz o quê? Você joga veneno para dentro do corpo. É o famoso barato que sai caro, não é mesmo? E eu prefiro pecar pelo excesso aqui. Eu vou falar mais uma vez. Olha as doenças que podem acabar vindo de excesso de inflamação. Muito provavelmente você está aqui e já tem diabetes tipo 2, ou diabetes tipo 1, ou pré-diabetes. O diabetes tipo 1 eu vou deixar mais de lado, porque é um problema autoimune, mas foca aqui no pré-diabetes e no tipo 2. Que mais? Esteatose hepática, hipertensão, obesidade, artrite ou dores articulares, também vem de processo inflamatório, doenças cardiovasculares, problemas intestinais, doenças autoimunes. Sim, você pode acabar desenvolvendo outras doenças autoimunes também. E câncer, tá? Câncer vive em inflamação. Câncer vive em inflamação. Então, mais uma vez, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso, eu não estou te mostrando essa aula para você entrar no nosso programa, não é essa a questão. A questão é abrir a chavinha na sua cabeça e te mostrar que nós precisamos, sim, falar mais sobre inflamação. E você precisa, a todo momento, cuidar dos seus hábitos alimentares, o que você está colocando para dentro do seu organismo, para suas células absorverem, como é que está seu sono, como é que está seu estresse, como é que está seu exercício, como é que está sua suplementação. Porque isso é algo que acaba respingando nos seus exames de laboratório também. Então você precisa criar essa consciência. Isso acaba também danificando a sua mitocôndria. E quando você danifica a mitocôndria, você tem menos energia também. Olha só, é assim, a coisa começa de um lado e termina de outro. Você começa achando que tem só diabetes. Não, tudo bem, eu tenho diabético, vou tomar metformina que nem o médico falou, vou seguir aqui e tá tudo certo, não mudou nada na minha vida. Depois aparece uma doença autoimune, aí aparece uma doença cardiovascular, aí você tem dificuldade, acaba entrando em deficiência nutricional, isso incide em outras doenças, e aí você acaba amarrado, né, numa teia sem saída, entende? Então é um processo muito sério. E eu, a todo momento, como diabético, é um assunto que eu tento me inteirar cada vez mais, porque assim, mais uma vez, eu falo para pessoas que já têm doença como eu, ou seja, diabetes. Mas muitas dessas pessoas têm outras comorbidades também, infelizmente. Mas o ponto é, a gente pode evitar essas outras comorbidades, entende? A gente pode ficar apenas no diabetes, e tendo um diabetes ainda bem controlado, é totalmente possível. Só que para isso acontecer, nós precisamos de um organismo funcional. Nós precisamos de um organismo em que não haja inflamação nele. Isso é muito difícil. São muitas tentações. Se você olhar no mercado, pode pegar aí qualquer industrializado, sempre vai ter um ingrediente de alguma forma inflamatório. E não é que você vai comer aquele ingrediente ou aquele biscoito, ou seja lá o que for, e a inflamação veio do nada. É uma consistência, é uma série de fatores que geram sim um processo inflamatório crônico. Acaba gerando novas doenças, que é justamente o que eu tento evitar a todo momento. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você quiser participar do nosso grupo de desinflamação, ter acesso direto a mim e ter as aulas que a gente vai passar, o grupo de interação, o link está na descrição desse vídeo. Senão você pode me chamar no Instagram ou no WhatsApp que eu te passo o link respectivo. Mas, de coração, a ideia aqui é qual? É te desinflamar. É te instruir e facilitar o seu caminho rumo ao controle glicêmico, para que você consiga reduzir a esteatose hepática, a gordura no seu fígado, para que você consiga emagrecer, se for o caso, perder gordura, para que você consiga absorver mais nutrientes, para que você consiga gerar mais energia, para que você consiga reduzir o estresse, para que você consiga dormir melhor. É para isso esse programa. Combinado? E se você quiser participar, vai ser muito legal te ver por lá e te conhecer pessoalmente. Isso se você já não participou dos outros grupos, porque tem muita gente que entra em todos os grupos que eu abro, né? Faz 6 meses que eu não abro nenhum grupo. Mas agora você tem a oportunidade de entrar no programa de desinflamação para diabéticos, ok? Link aqui na descrição.
Remanescendo dúvidas sobre esse assunto, vai ser muito legal de escutar. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida sobre o que eu falei ou alguma coisa outra específica, que eu vou gravar outro vídeo depois respondendo você, tá bom? Um grande abraço e boas glicemias!